Antes de iniciar o assunto que eu quero tratar com vocês, eu quero chamar a atenção para um ponto específico aqui do nosso canal. Tem muita gente que ainda não entendeu qual é a nossa proposta aqui. Nós temos uma proposta séria, uma proposta que trata de assuntos mais polêmicos do nosso futebol. Porém, majoritariamente, o público da Cláudio Silva TV 360 vem da Cláudio Silva TV oficial, o que é normal. Então estão acostumados a me verem falando um pouco mais sobre o futebol no estado de Minas Gerais, né? Tanto lá na TV Horizonte, quanto no Instagram, e enfim, falando mais de Cruzeiro, às vezes de Atlético, lá no podcast também. E aí, automaticamente, a nossa imagem fica atrelada ao torcedor de Minas. Porém, aqui nós procuramos tratar de assuntos diversificados no que diz respeito aos clubes do nosso futebol. E é lógico, né, o que é natural, os vídeos que tratam de Cruzeiro e Atlético, em especial, têm ganhado uma conotação mais legal, uma conotação boa, uma boa audiência, e eu quero te agradecer por essa audiência. Mas eu quero te pedir, você que acompanha aqui a Cláudio Silva TV 360, que pegue os nossos vídeos que nós falamos a respeito dos clubes de São Paulo, do Rio de Janeiro, e mande para as pessoas que você conhece desses estados. Porque todos vocês conhecem, né? A maioria de vocês participam de grupos de WhatsApp, de torcida mista e tal. Coloque lá. Talvez você tenha um amigo ali no Rio, tem um amigo ali em São Paulo, e enfim. Pega o nosso conteúdo, que a gente trata do time deles, e envia para essa galera aí, para poder a gente conseguir alcançar um público maior, né? Claro, nós vamos estar sempre falando de Cruzeiro e Atlético aqui, neste primeiro momento, mais de Atlético do que de qualquer outra coisa, né? Porque o Atlético vive uma crise interminável, mas nós vamos falar também dos outros clubes, das outras instituições, e eu conto com você, com a sua colaboração, né? Você que gosta do nosso trabalho, você que acha que o nosso trabalho é necessário aqui na plataforma, eu quero te pedir que dê a nós este apoio, beleza? Quero tratar mais uma vez do Atlético Mineiro e diretamente falando aos seus torcedores, aqueles torcedores que têm o entendimento de que é necessário que se tenha um canal que traz uma crítica sem procurar gerar tumulto no ambiente, né? Que fala aquilo que está acontecendo. Essa que é a realidade. O Atlético, mais uma vez, protagonizando uma cena icônica e ridícula. Essa é a palavra. Ridícula a cena que o Atlético está protagonizando mais uma vez. Que cena é essa? O Atlético vendeu o atacante Paulinho para o Palmeiras por 18 milhões de euros, ou algo próximo disso. E parcelados, né? O Palmeiras é um clube endinheirado hoje, é um clube autossustentável em partes, entre aspas, mas que é gerido com grande parte dos valores o dinheiro da Leila, e tá tudo bem, né? A presidente do Palmeiras, que ela faz seus aportes e, enfim, ela acha que tem que fazer dessa forma e tem dado certo. O Palmeiras é um time multicampeão, principalmente nos últimos anos. E aí o Atlético, vendendo o Paulinho parcelado para o Palmeiras, pede o Palmeiras que adianta as parcelas para que ele possa dar uma respirada, uma desafogada. Pega esse dinheiro e, desse montante, o Atlético tinha que passar 30% ao Paulinho, ficaria com 60%. Desses 60%, o Atlético pegaria entre 6% e 10%, segundo as informações, e repassaria aos procuradores, aos empresários, aos dirigentes que dirigem a carreira do jogador. E o Atlético não fez nenhum e nem outro. O Atlético não passou o dinheiro que tinha que passar para o Paulinho e não passou algo em torno de 5 milhões de euros. 5 milhões de euros, algo em torno de 5 milhões de euros para o Paulinho. E entre 6% e 10% ao dinheiro do empresário, aos direitos do empresário. E o Atlético não fez absolutamente nada disso. E agora surge o Paulinho cobrando o Atlético, os empresários cobrando o Atlético, e o Atlético não se movimenta, não se pronuncia. A pergunta que tem que ser feita é: para onde esse dinheiro foi? Porque é muito simples
Você pega o valor que te pertence, suponhamos que o Atlético pegou o montante completo, correto? O montante completo, 18 milhões de euros. Vamos colocar 10 para poder facilitar, né? 10 milhões de euros. Aí você pega 10 milhões e você precisa repassar 1 milhão desses 10. E aí o que você tem que fazer? Ficar com 18, ficar com 17 e passar o 1 para aquele que lhe é de direito. Onde está a dificuldade em tudo isso? E aí você vai ver os comentários aqui dos nossos vídeos que tratam especificamente do Atlético, e você vai ver um monte de gente xingando e falando que não tem autoridade, não tem propriedade, que não pode falar, que os R's isso, que os R's aquilo, que os R's, que os R's, que os R's. Os R's não passam de caloteiros. Os R's, eles estão dando calote em cima de calote. Calote atrás de calote, e principalmente para esse tipo de torcedor, este é o recado, ele está dando calote intelectual, calote emocional, calote psíquico, porque parece que fez uma lavagem cerebral em alguns torcedores, e esses torcedores, cara, eles não vivem no mundo da lua, achando que tá tudo perfeito dentro do Atlético, e não tá. Gente, o Atlético tá na beira do caos, o Atlético pode acabar, porque do jeito que tá, gente, é uma SAF. Não é mais uma associação que você entra com inúmeros pedidos de isso, daquilo outro, e acaba blindando ali e não permitindo que o clube peça falência. Agora a conversa é diferente. Nós estamos falando de um CPF, de uma empresa. Empresas falem. O Atlético tem no seu elenco jogadores que recebem valores absurdos, e esses valores não são debitados na conta dos jogadores. Todo mundo pensando que o Atlético ia aproveitar essa parada de 30 dias para poder reorganizar a casa, para poder fazer um negócio legal, para poder levar ao seu torcedor aquilo que o torcedor merece, que é um clube que respira. O Atlético está levando para o seu torcedor só desespero. Só desespero. Só. Quando voltar dessa parada, agora, no primeiro momento, antes dessa parada, as primeiras 12 rodadas, o Atlético foi muito bem, está na 6ª, 7ª posição na tabela de classificação, porque isso não tinha entrado dentro do vestiário, não tinha atacado os jogadores, não tinha mexido com os atletas. O Atlético continua com direitos de imagem atrasados, com salários atrasados, com luvas atrasadas. Tudo no Atlético está atrasado, dentro da instituição está tudo atrasado. O Atlético não paga os clubes. Eu já falei isso aqui, gente, estou falando de novo. O Atlético não paga os clubes que ele compra jogadores, o Atlético não paga os agentes que fazem os trâmites legais, porque são trâmites legais. O Atlético não tem coragem de pedir uma recuperação judicial, e tem muita gente que está achando que está tudo normal. Poxa, mas pedir recuperação judicial é dar calote, gente, é lei, é direito. Pode fazer o pedido de recuperação judicial. Só que quando você faz o pedido de recuperação judicial, a dívida encolhe. E quando a dívida encolhe, os credores, entre aspas, eles tomam prejuízo, porque eles não vão receber aqueles valores exorbitantes que os juros lhe fazem receber. Agora, quando os gestores pensam na instituição, eles não querem saber, eles precisam fazer isso, é a única saída, é a forma de respirar, é a forma de se sustentar, é a forma de conseguir andar mais 40 dias. Só que dentro do Atlético tem um porém que muita gente não quer ver. Os credores atleticanos são os donos. Gente, os donos do Atlético emprestaram dinheiro para o Atlético e eles querem os donos. Gente, é a mesma coisa de você emprestar dinheiro para a CEMIG, para pagar a conta de luz, e querer ele de volta. A luz quem consome é você. A luz está na sua casa. Então você pagou para ter direito ao uso, assim como é dentro do... Eles pagaram, não pagaram, né? Na verdade, compraram o clube, pegaram o clube para eles, e o dinheiro que eles haviam investido no Atlético lá, eles querem de volta. Gente, isso é normal para você? Vou dar um exemplo, e não tem como fugir desse exemplo, não. Aqui dentro do Cruzeiro. Se você puxar a ficha dos credores do Cruzeiro, você vai ver lá o nome do mandatário maior da instituição,
porque tem que estar. Mas ele não quer, não, esse dinheiro, não. Sabe o que o Pedro Lourenço, lá do outro lado, lá no Cruzeiro, está fazendo? Ele está pegando, ele já disse que ele vai pegar 200 milhões todo mês. Você já parou para pensar quanto o Cruzeiro deve para o Pedro Lourenço? E ele ainda vai pegar 200 milhões todo ano e vai aportar no clube para ajudar a findar, finalizar, terminar, sanar as dívidas do Cruzeiro. É a única forma de fazer com que o clube se torne ou volte a ser sustentável. Se no Atlético não acontecer desse jeito, e não vai acontecer, o Atlético vai acabar, gente. Sabe o que os RRs estão fazendo? Eles estão procurando alguém para pagar a dívida que o Atlético tem com eles. O Atlético é deles, entenda a gravidade disso aqui. O Atlético é deles. Eles querem um credor, eles querem um investidor. Credor não, um investidor. Para pagar a dívida que o Atlético deles tem com eles. Como normalizam isso? Como normalizam isso? Se eles falassem assim, acabou, o Atlético não deve nada para nós. As dívidas do Atlético morreram aqui. Acabaram aqui as dívidas do Atlético. Porque somos nós que colocamos dinheiro dentro da instituição. O Atlético volta a ser autossustentável com menos de um ano. Com menos de um ano. Porque a maior parte, o Atlético deve quase 3 bilhões no mercado. A maior parte, mais de 1 bilhão, o Atlético deve para esses caras. Pelo aporte que eles fizeram, usando o banco deles, e pelo retorno através dos juros que os bancos têm, e todos nós sabemos. E aí, tem muita gente achando absolutamente normal os R's procurarem um investidor para pagar para eles a dívida do clube deles, que o dinheiro vai voltar para eles, porque a dívida é deles. Isso é normal para você? Ah, eles amam o time. O quê? Na boa?